Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro dia do curso Conexão às Forças da Natureza pela Bruxa. Sejam bem-vindos. Esse é um curso para a gente bater um papo sobre as energias da natureza que a gente pode utilizar no nosso corpo, no dia a dia, transformando a nossa realidade. Eu estou ansiosa, estou muito feliz por estar conseguindo compartilhar isso com vocês. É um trabalho de anos, né? É um trabalho de anos dentro da bruxaria, estudando, construindo, atendendo pessoas. E agora eu tive esse chamado para compartilhar essa jornada com vocês, para que a gente traga mais mulheres para esse mundo de transformação, para transformar a vida de outras pessoas, dos clientes, das pessoas que estão ao seu redor. Sejam bem-vindas. Eu estou muito, muito, muito grata mesmo. Eu vou esperar um pouquinho para o Instagram entregar. Enquanto isso, vou chamar vocês. Vocês. O que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai experienciar um pouquinho da vida da bruxa, né? Então, durante essa semana a gente vai fazer rituais, a gente vai fazer poções, a gente vai conhecer um pouquinho de cada energia, vai discutir junto, né? Porque eu acredito que vocês já conheçam essas energias, então a gente vai fazer uma troca aqui. Então aí eu tenho. Eu não vou trabalhar deidades aqui. Bem-vinda, Ana Bia, bem-vinda, Douglas. Deu um bug aqui, mas acho que já voltou, né? Então hoje a gente vai falar, aqui a gente vai falar sobre as energias da natureza. Dentro da bruxaria existem também os cultos às deidades, né? Então não é o meu foco, porque eu falo da bruxaria como ofício e filosofia de vida e não como religião, tá? Então eu vou falar aqui das forças da natureza, da água, do ar, da terra, do fogo, dos cristais, dos elementos, dos elementais, dos astros, do sol, da lua, das cores, das plantas, do nosso corpo, tá? Então o foco aqui é uma bruxaria bem natural, tá? Sem deidade, sem culto, sem ser religião. Não é voltada para religião, ela é voltada realmente ao ofício da bruxa e é voltada a uma filosofia de gratidão e respeito à natureza. Acho que agora está entregando, né? Já chegaram 2 pessoas aqui, eu estou muito feliz, muito grata por poder compartilhar isso aqui com vocês. E eu vou, de vez em quando, olhar aqui para o lado, porque a minha colinha está aqui, tá bom? Então a gente vai experienciar a prática da vida da bruxa mesmo, né? Então como é que a gente faz essa prática no dia a dia? Hoje, e o que a gente vai trabalhar durante toda essa semana, né? Eu queria também que vocês... Gente, esse negócio tá dando muitas... Deixa eu só ver se eu consigo tirar. Tá dando muitas notificações aqui. E eu não tinha olhado as notificações, tá? Então vamos lá. Eu queria que vocês se comprometessem comigo durante essa semana para que vocês entendam que existem diversas energias diferentes e que você pode trabalhar com uma ou com outra, com aquela que você mais se afiniza, né? Então você não precisa trabalhar todas, você pode trabalhar com uma ou com outra energia. Mas é legal você conhecer todas para saber do que você gosta mais, o que te toca mais o coração, e todas elas transformam a sua vida. Tá? Então, é um compromisso que eu gostaria de firmar com vocês, de vocês estarem aqui
durante esses 8 dias, às 6 horas da tarde comigo. Então, coloca na sua agenda, coloca no despertadorzinho para não esquecer, tá bom? Hoje, na primeira aula, a gente vai falar sobre o nosso corpo, né? Então, quais são as energias naturais que tem no nosso corpo? Como que a gente trabalha essas energias e o que a gente faz para transformar elas para que a gente esteja sempre bem, melhor. Filha, tudo bem aí? Para que a gente esteja sempre bem, melhor, trazendo essa energia de equilíbrio, de harmonia para nossa e para nossa saúde. Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar primeiro o que é uma bruxa, o que é bruxaria, né? Então, aí a gente vai entrar em alguns temas como paganismo, magia, bruxaria, a bruxa e o mago. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as energias do nosso corpo, que é o tema central da nossa aula, né? Então, que energias que eu vou trabalhar aqui com vocês? A energia dos chakras, os corpos astrais e os meridianos, tá? Então, são 3 filosofias diferentes, mas que a gente estuda dentro da bruxaria. Então, os chakras vêm lá do hinduísmo, os corpos astrais vêm da cabala, né? E os meridianos da medicina chinesa, mas tudo está integrado e a gente trabalha com as energias através destes pontos. E como é que a gente, filha, tudo bem? Engasgou? Passou? Como é que a gente trabalha com todas essas energias no nosso corpo, né? A gente pode trabalhar com cristais, a gente pode trabalhar com mantras, com cores, ervas, óleos essenciais, através da energia da lua, através da energia dos astros e também através dos elementos e dos elementais, né? Então, nós podemos trabalhar de qualquer uma dessas formas. E são essas formas que eu vou trazer aqui nos 8 dias. Então, hoje eu trago a energia do corpo e nos outros dias, cada dia eu trago um tipo de energia que a gente pode trabalhar para trazer esse equilíbrio para o nosso corpo, para o corpo de outra pessoa, porque a gente pode fazer também pela outra pessoa, né? A gente pode ajudar o outro a transformar e assim transformar primeiro o mundo a nós, depois o mundo ao nosso redor e depois isso vai se expandindo e até a transformação do mundo, que é aonde a gente quer chegar, a transformação do mundo, tá? Então, hoje não. Hoje não. Só um oi? Vem cá, então. Eu acho que você não vai alcançar, porque tá alto. Olha só, tem alguém querendo falar um oi pra vocês. Essa é a Sofia, minha princesa, ou aliás, minha bruxa linda, que tá aqui comigo. E ela vai ficar aqui me assistindo ao vivo e vocês por aí, né? Vai ficar quietinha pra eu conseguir falar com eles? Então tá bom. Eu só engasguei, desculpa que engasguei. Desculpa, filha, você engasgar você não tem culpa de engasgar. Se você quiser brincar lá no quarto com o Pedro, pode ir, tá bom? Eu coloquei seus brinquedos lá. Bom, gente, então é isso, né? A gente trabalhando de casa é assim, as crianças, elas têm necessidade de que elas sejam o centro das atenções, né? Então, mas vamos embora. Então, essa é a aula de hoje. A gente vai trabalhar os nossos corpos astrais, chakras e meridianos, tá bom? E nas próximas aulas, o que a gente vai trabalhar? Tá? Então, na aula de amanhã, a energia das plantas. Então, eu vou trazer para vocês algumas plantas, algumas ervas que são essenciais de ter na nossa casa, né? Que são essenciais, não, que elas são fáceis de ter em casa e o que elas podem trazer de benefício para o nosso corpo. Eu vou trazer 10 ervas, né? Vou falar da energia delas e cada uma delas vai trabalhar numa área da nossa vida, né? Então, eu vou tentar trazer tudo para vocês. Um pouco de prosperidade, um pouco de relacionamento interpessoal, um pouco de relacionamento amoroso, um pouco de conexão com o espiritual, tá? Então, eu vou trazer algumas ervas para isso. E como é que a gente trabalha com essas ervas? Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer com elas para transformar a minha vida da forma que eu desejo, tá? Então, essa é a aula de amanhã. A aula de depois de amanhã
no sábado, né? São os 4 elementos, então elemento ar, água, terra e fogo. Os seus elementais, como é que a gente se harmoniza com cada um deles e para que a gente se harmoniza com eles, né? Então, para que eu tenho essa busca para me harmonizar com os 4 elementos? O que eles significam dentro do nosso corpo? O que eles significam fora do nosso corpo? O que eles significam entre as nossas relações e como é que eu trabalho com eles? Como é que eu me harmonizo com cada um deles? Né? Como é que eu trago mais terra para o meu... se eu percebo que eu estou desequilibrado, tem muita água, pouca terra, desculpa, muita água, pouco ar, né? A água fala de emoções e o ar do racional. Se eu percebo que eu estou nesse desequilíbrio, eu vou então buscar um pouco, trazer um pouco mais de ar para o nosso corpo. Você atende a porta, filha, por favor? Eu vou buscar então trazer um pouco mais de ar para minha vida, para eu me tornar mais equilibrado. Filha, não pode entrar, né? Eu tô fazendo uma live. Pode. Desculpa, Dani. Tá? Então, essa é a aula de sábado. Aí a aula de domingo, então. A aula de domingo é a lua, a energia da lua. Como é que a gente é influenciado pela lua, né? Então, vou trabalhar o quê? As 4 fases da lua, os arquétipos da lua, as energias no nosso corpo físico, espiritual e mental, tá bom? Na segunda-feira, que é a 5ª aula, eu vou trabalhar, então, as influências dos astros. E aí eu vou até pedir, se vocês puderem, né, trazer um mapa natal de vocês, para que vocês consigam ver dentro do mapa de vocês a influência desses astros, o que eles trazem de influência para vocês. Então, eu vou mostrar um pouquinho das casas, né, das casas, das constelações, né, o que cada uma das casas significa, o que cada constelação traz de energia e os planetas ali dentro, que energia eles trazem, tá? Vai ser uma pincelada, porque um curso de astrologia leva 2, 3 anos, então é uma pinceladinha, mas que vai dar uma noção bem legal, pelo menos do seu mapa. Na 7ª aula, que é na segunda-feira, eu vou falar um pouquinho sobre o poder das cores e dos sons, né? Então, os sons através dos mantras e das ondas sonoras e as cores também através das ondas, como é que elas afetam o nosso corpo e como é que a gente pode trabalhar com ela para trazer esse equilíbrio para o nosso corpo. E na 8ª e última aula, que é na terça-feira, eu vou trazer um pouquinho de aromaterapia. A aromaterapia é o meu carro-chefe com atendimentos, né? Foi assim que eu comecei, foi os primeiros atendimentos que eu fiz foi com aromaterapia, os primeiros cursos de aprofundamento foram de aromaterapia, então a aromaterapia ganhou meu coração e eu acho que ela transforma tudo, além de ser muito gostosa. Então eu vou trazer algumas receitinhas também para vocês, além da energia de alguns óleos, tá? Eu penso em trazer 10 óleos para vocês, que são de fácil acesso, né? Porque alguns óleos são bem caros e que tem uma ampla funcionalidade. Então essa é a ideia de trazer a aromaterapia na terça-feira para vocês. E na terça-feira também eu trago uma oportunidade para quem quiser se aprofundar mais nesses temas, então, de acessar o curso de Introdução à Bruxaria, tá? Então, todo esse curso, ele vai entregar valor para vocês, vocês vão sair daqui sabendo como utilizar cada uma dessas energias, para que utilizar, mas de forma simplificada, né? Dá para aprofundar muito e aí você pode aprofundar sozinho, escolhendo uma das energias que você gostou mais e estudar sozinho, ou pode optar por seguir conosco aqui e a gente fazer um trabalho juntas, tá bom? Então, esse vai ser o curso. Então, eu fiz aqui uma linha do que eu espero do curso, do que eu preparei para o curso, né? Pra gente compartilhar juntos. E aí a gente vai começar hoje, então, com a energia do nosso corpo. Eu falo do nosso corpo, mas é do corpo humano, né? Então, o corpo humano tem algumas energias e a gente pode trabalhar com todas elas dentro da bruxaria ou dentro de qualquer terapia. Antes de começar, eu vou voltar um pouquinho lá no comecinho da aula, quando eu fiz os combinados, né?
porque algumas pessoas chegaram depois, então vamos lá. O primeiro combinado com vocês é que vocês se comprometam aqui a aprender um pouquinho. Por quê? As energias, vocês viram, cada dia eu vou trabalhar uma coisa diferente. Essas energias, elas são diferentes e complementares. Pode ser que você goste de todas, pode ser que você goste mais de uma ou de outra, e você pode utilizar apenas uma ou outra. Mas é legal que você conheça todas elas, para que você possa escolher, né? Então, coloca aí na sua agenda, coloca aí no seu calendário, no seu despertador, para você não esquecer dessas aulas e estar aqui comigo, para que a gente faça essa troca. Eu disse também que não é um despejar de conteúdo. Eu não sou a sabe tudo que vai passar todos os conteúdos para vocês. A gente pode fazer uma troca aqui. Então, de vez em quando eu vou pedir para vocês colocarem o que vocês acham. E aí vocês compartilhem os saberes também, porque eu tô aqui não só para passar para vocês, mas para a gente compartilhar, para eu aprender junto, né? Então, é uma caminhada. Afinal de contas, a bruxaria tem a ver com isso, um estudo contínuo, eterno, né? Então eu estudo para sempre e aprendo todos os dias. Aprendo com quem eu ensino, aprendo com quem me ensina, aprendo com quem a gente troca. E a ideia aqui é que a gente experiencie mesmo esse curso com vivências, tá? Então vamos ver quais são as vivências que eu vou colocar para vocês. Então amanhã já, que é o dia que a gente vai falar das plantas, amanhã a gente tá na lua negra, né? Que são os 3 últimos dias de lua minguante. A lua negra é uma lua ótima para banimento, e momentos em que eu desprendo energias de mim. Então é onde eu mando tudo aquilo que eu não quero mais na minha vida embora, ou aquilo que não me serve, aquilo que eu quero, mas eu sei que não me serve mais, então eu me desapego disso. Então a gente está nessa lua, né? E ela é excelente para fazer um banimento. Então eu vou trazer para vocês uma poção de banimento, de eliminação, tá bom? Para a gente fazer juntos aqui. Na quarta aula, que eu vou falar das luas, a gente vai estar na lua minguante. Ou é na terceira? Para um pouquinho. Na quarta aula, a gente vai estar na lua minguante. Então, eu vou trazer... O conteúdo é as fases da lua, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos arquétipos. E nós vamos fazer um ritual também de lua minguante, ou de lua nova, né? Porque ela está minguando e daqui a 3 dias ela está nova. Na quinta aula, que eu vou falar de mapa astral, eu vou fazer o exercício com vocês, de vocês olharem para o mapa e colocar aqui para mim, ou colocar para vocês mesmo, o que é que vocês viram nesse mapa, o que você aprendeu, o que você visualizou que você não tinha visualizado ainda, né? Para quem nunca fez uma leitura de mapa, ou talvez uma visão diferente daquela que você já tem, ou que a pessoa que fez o mapa para você tinha. Influência dos astros na quinta aula, e na sexta aula, que é pedras e cristais, nós vamos fazer um elixir juntas. Na sétima aula, que é o poder das cores, a gente vai fazer uma água, preparar uma garrafa para fazer água solarizada, que aí para ser solarizada tem que ser de dia, no sol, né? E aí vocês vão fazer no dia seguinte. E na oitava e última aula, a gente vai fazer algumas receitinhas com óleos essenciais para coisas do dia a dia, tipo machucadinho de criança, dores na região abdominal, tá bom? Então eu vou trazer as receitinhas para que a gente faça juntos. Então é realmente um momento de vivência. E olha só, a primeira vivência que a gente vai fazer é uma poção de limpeza, e ela só fica pronta depois, em 28 dias, na próxima lua negra, né? Antes da lua nova. E aí, a partir de lá é que você vai utilizar ela. Mas quando a gente faz a poção, a gente já faz uma sintonização. E aí, você já vai colocar a sua intenção ali, e ao final do curso, você já vai ter percebido um caminhar nessa intenção, desde que ela seja sincera.
Tá? E a mesma coisa quando eu fizer o ritual da lua nova. O que a gente faz no ritual da lua nova? A gente faz um planejamento. E esse planejamento, ele já vai estar em andamento lá no 8º dia, que é o último dia do curso. Tá? E assim sucessivamente. Tudo isso em um mês, em torno de um mês, você já vem resultado de acordo com aquilo que você pediu, com a sua força de intenção, vamos dizer assim. Tá bom? Então agora a gente vai para a aula de hoje. Eu queria ver quem é que tá aqui. Deixa eu ver a Pri. Let's go. O Douglas. Ana Bia. Oh, que delícia. Bom, para quem já assistiu alguma live minha, sabe que eu sou a pessoa ligada no 220 que fala rapidinho, assim. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu falar mais devagarinho, tá bom? Ou se tiver com algum problema de áudio, também pode me chamar. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, coloca aqui. Eu sou meio cegueta, eu vou fazer assim, mas eu vou enxergar essa dúvida. E se tiver alguma curiosidade também, tá? Ou se quiserem ouvir falar de outra coisa, além das que eu tô falando, pode chamar, pode pedir, que eu tô aqui à disposição. Afinal de contas, é uma troca. E se eu estiver falando alguma coisa e você souber de uma coisa diferente, pode mandar também que a gente troca juntos, tá bom? Então, esses são os nossos combinados. Mais um combinado que eu não tinha feito antes, vou fazer agora com vocês. A gente, sempre que vai fazer alguma coisa, a gente intenciona essa coisa. Então, se vocês vai ter um caderninho aí para anotar todos os dias, as receitas, as pedras, as cores, enfim, já anota qual é a intenção. O que você quer ao final desse curso? Né? O que eu prometo nesse curso é que você vai vivenciar dias mágicos. Você vai aprender a fazer magia, né? E vai ter resultados aí em torno de 30 dias, você vai ter algum resultado das coisas que você intencionou nessas magias que foram feitas aqui, né? Porque elas são feitas numa egrégora que tem mais de uma pessoa, então elas acabam se tornando mais fortes, vamos dizer assim, tá? E aí eu tô aqui firmando a minha intenção também para que a magia de vocês dê certo. Então, vamos começar? Quem sou eu? Eu sou a Ludmila, né? Para começar, para que vocês saibam quem é que está aqui tentando trocar um conhecimento com vocês. Eu sou a Ludmila, eu tenho 41 anos, sou mãe, sou esposa, né? Estou, né? Não sou, estou. Eu sou a Ludmila. Eu sou um espírito que está encarnado aqui na Ludmila. Mas eu sou professora de matemática, física, química e biologia. Eu sou professora de alfabetização de anos iniciais. Eu estou trabalhando na Secretaria da Educação com formação de professores em tecnologia educacional, tá? Então, eu sou uma pessoa multipotencial, como vocês podem perceber. Eu sou terapeuta, eu atendo com aromaterapia, hipnose e atendo também com aconselhamento metafísico, né? E, claro, eu uso outras técnicas juntos, mas os meus carros-chefes são essas três terapias. Hipnose, aromaterapia e atendimento metafísico. Tá? Que é a bruxaria. Então, no atendimento metafísico, eu tenho um leque maior de possibilidades, e aí eu posso dar um feitiço para a pessoa fazer e tá tudo bem, porque faz parte do aconselhamento metafísico, diferente da hipnose, que eu não vou dar um feitiço para a pessoa fazer, a não ser que ela peça, tá? Então, essa sou eu. Eu entrei neste caminho em 2011. Eu estava saindo da minha pior crise de depressão. Eu utilizava medicamentos de tarja preta desde 1994, tá? Desde os 14 anos. Eu usava medicamentos de tarja preta. Eu tentei tirar minha dor através de tirar minha vida algumas vezes, né? Durante a minha adolescência, juventude. E eu não conseguia, que bom, né? Porque hoje eu tô aqui e tenho essa missão de buscar pessoas que estão lá no fundo do poço para que elas saiam dessa depressão e encontrem um caminho na vida. O meu caminho foi esse, dentro da bruxaria, com terapias naturais, que eu não sabia nem que existia, né? E para mim foi esse o caminho. Para você pode não ser esse, pode ser outro, e não tem nenhum problema nisso. Mas fique aqui, a gente conversa, se precisar pode me chamar, tá bom? Eu tô aqui à disposição. Em 2011 eu entrei no caminho da bruxaria
E em 2012 eu já não utilizava mais medicamento, né? Eu continuei com acompanhamento do psiquiatra e ele foi tirando esse medicamento aos poucos. Um ano depois eu já não utilizava mais medicamentos. E isso para mim foi fantástico, porque antes o medicamento, ele tira a minha dor, ele ameniza a dor, mas ele também tira o prazer e os sentimentos das outras coisas todas, né? Então, a minha vida passou a ter mais sabor depois disso. Um pouco por causa do medicamento e outro pouco porque eu estava conhecendo um mundo novo e aprender coisas novas para pessoas multipotenciais é, assim, fantástico. Né? É o que a gente mais gosta de fazer, é aprender coisas novas, que deixa de ser entediante, porque você estudou sempre uma coisa só e aí de repente aparece uma coisa, um mundo novo e foi fantástico para mim. Não que eu tenha estudado só uma coisa, porque antes disso eu já tinha estudado matemática, física, química, biologia, né? Então eu fiz uma faculdade que já me dava essa opção de todos os cursos, e aí eu fui fazendo um ano a mais para cada um dos cursos, para complementar. Eu fiz a minha iniciação científica em química, mas eu fiz trabalhos científicos em física e acabei me especializando em matemática. Então, olha só que louco que é. E depois que eu terminei tudo, eu fui fazer uma especialização em educação especial para pessoas superdotadas. Então, eu sou a pessoa multipotencial que gosta de tudo e gosta de estudar de todas as coisas e faz uma ligação disso para trazer a minha vida hoje. E a minha vida hoje é cuidar das crianças, né, que eu amo de paixão, os meus filhos, ensinar professores, ensinar vocês, trazer aulas de bruxaria, e tudo isso faz parte da minha vida. Isso é quem eu estou no momento, né? E sou eu que quero estar aqui trocando com vocês e quero que vocês me compartilhem comigo também as coisas que vocês aprendem, as coisas que vocês gostam, para que a gente, de repente, aprenda ou tenha mais um leque ainda de opções para aprender. Bom, então vamos para a aula de hoje, né? A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso corpo. O nosso corpo eu vou falar em 3 perspectivas, né? Dos corpos astrais, dos chakras e dos meridianos. Então vamos lá. Os corpos, os chakras, né? Vou falar dos chakras primeiro, que todo mundo conhece, então eu posso falar bem rapidinho, para não ficar muito, muito longa a minha live, porque daqui a pouquinho meu filho acorda e aí fica mais difícil de dar aula com ele no colo. Né? Para quem está chegando hoje aqui, eu tenho um bebê de 3 meses e eu tenho dado todas as aulas praticamente com ele no colo. E hoje eu consegui fazer ele dormir 10 minutinhos antes da aula, vamos ver se ele fica durante a aula dormindo. Mas eu não posso me prolongar muito. Então vamos lá, os chakras, né? A gente tem chakras no corpo todo, tem chakras nas palmas das mãos, nas pontas dos dedos, nos pés, nas orelhas, na cabeça, em todo o corpo a gente tem chakra. O que é o chakra? O chakra é um vórtice de energia, né? De troca de energia do nosso corpo com o ambiente. Mas a gente tem 7 chakras principais, que são o que a gente costuma trabalhar, tá? Quais são esses 7 chakras? É o chakra básico, que fica na região fica entre o ânus e a genitália, né? Então fica naquela região que fica virado para baixo, né? E ele liga o nosso corpo ao planeta Terra. Então tudo que é relacionado a esse chakra, ele traz um pouco da nossa energia vital do mundo, por que a gente está aqui nesse mundo. O segundo chakra fica um pouco abaixo do umbigo e é o chakra sexual, né? E ele traz a energia de relação de um com o outro, né? Então são as nossas relações interpessoais. Um pouco acima do umbigo a gente tem o plexo solar, que é o chakra da nossa autoestima. Então agora a gente olha para nós, mas com outros olhos, não com os olhos lá do chakra básico, que é de viver, né? Então eu preciso me alimentar, preciso fazer sexo, preciso ter uma segurança, isso é o chakra básico. E o chakra do plexo solar, o chakra sexual eu olho para o outro, para as relações que eu tenho aqui, próximas. Aí venho para o plexo solar e volto a olhar para mim. Então eu olho para mim como pessoa, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, como eu me sinto, qual é a minha autoestima, tá? Então é nesse sentido que a gente trabalha esse chakra. Depois a gente tem o chakra do coração, que é o cardíaco, ele já acordou. O chakra cardíaco,
que é o chakra da amorosidade, né? Do amor fraternal. Eu costumo dizer que esse chakra, ele tem a extensão dele nos nossos braços, né? Porque a gente abraça o outro, a gente acolhe o outro. E aqui que ficam as nossas mágoas, os nossos amores, tá? É tudo nesse chakra aqui. Ele é um chakra duplo, ele trabalha também a cura. Gente, eu vou pegar ele porque ele está chorando, tá? Vou dar aula para vocês com ele no colo. 2 segundos e eu já volto. Voltei. Deixa eu botar o fone aqui de volta. Voltei. E este é meu príncipe, ele é o Pedro. E ele vai ficar aqui comigo, ele vai dar aula comigo. Tá? Então aí vamos lá. Aí a gente tem o chakra laríngeo, que tem a ver com a nossa comunicação. Mas não é só com a fala, né? Ele tem a ver com a nossa capacidade de compreender o outro, de trocar informação, compreender, e ele tem a ver com a nossa verdade. Então, se a gente comunica aquilo que a gente não acredita, ele acaba ficando desalinhado. Depois desse chakra, a gente tem o chakra que é o terceiro olho, que é o chakra que fala da nossa racionalidade e da nossa intuição, tá? Então, ele fala de duas coisas um pouco diferentes. Deixa eu tirar o cabelo daqui, senão daqui a pouco ele arranca tudo. Ele fala de duas coisas bem diferentes, né? A intuição, que não é tão racional, e ele fala também do nosso racional, do nosso pensamento. É ele que dá clareza para o que a gente vai falar, conectar uma coisa com a outra e fazer essa ligação. É a coisa mais fofa mesmo. É lindo, Fer, é lindo. Eu tô apaixonada todos os dias, cada dia eu me apaixono mais. Né, filho? Vamos lá. E por último eu tenho o chakra coronário, que é a nossa ligação com o divino, tá? Então, nesse chakra a gente trabalha a espiritualidade, a humanidade, os trabalhos humanitários, tá? Então, tudo é ligado a esse chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça. Então, a gente tem um chakra básico, que é virado para baixo, ligação com a terra. Depois, a gente tem outros chakras na linha da coluna, né? Do nosso corpo, ligação com alguns órgãos e glândulas do nosso corpo. E aí a gente tem o coronário, que é ligado ao céu. Então a gente está ligado ao céu e está ligado à terra através da Kundalini, que passa por todos os chakras. Cada chakra tem uma cor e rege algumas coisas do nosso corpo, né? O chakra básico ele tem a cor vermelha, então para eu poder trabalhar com ele, eu posso trabalhar com a cor vermelha, né, para eu poder alinhar ele. Eu posso utilizar também mantras, eu posso trabalhar com ervas, tudo que eu falei, que eu vou falar durante o curso, serve também para alinhar cada um desses chakras, tá? Agora, na parte física, esse chakra, ele está ligado com as pernas, joelhos, pés, né, e com a nossa vontade de viver, vamos dizer assim. Com essa atitude de viver. Então, eu vou correr se eu ver um bicho, né? Voltando lá na nossa ancestralidade, eu vou correr ou eu vou lutar, né? Então, ele tá ligado com isso, com essa vontade de viver. O chakra sexual, ele tá ligado a nossos órgãos sexuais, os nossos órgãos reprodutores, sejamos nós mulheres ou homens, e está relacionado no campo emocional, mental, a capacidade de criação, no corpo físico também, porque é nesse corpo que a gente cria. Eita! Eu acho que vocês não ouviram. É nesse corpo que a gente cria, por exemplo, bebês, né? Então, os homens utilizam também os órgãos sexuais, as mulheres os órgãos sexuais, o útero, tudo isso na geração de uma vida humana. Mas não é só isso que a gente gera, né? A gente gera projetos, a gente cria ideias, cria coisas, né? Tudo que a gente tem hoje de criação foi gerado pelo homem, praticamente, pelo ser humano. Então, esse é o momento de criação, esse é o chakra que trabalha com essa energia de criação, tá?
Então, se a gente não está muito criativo, se a gente não consegue ter ideias, se a gente não consegue trazer novidades, trazer soluções, é esse chakra que a gente precisa trabalhar. E ele está relacionado também aos órgãos sexuais. Então, se tem um problema aí no útero, nos órgãos sexuais de forma geral... Opa, desculpa. Fone. Tá tudo bem, só derrubei o negócio. Se a gente tem alguma disfunção nos órgãos sexuais, provavelmente esse chakra está precisando de uma alinhadinha. Peraí que agora não ficou bom, mas vai cair de novo. Chakra plexo solar é o chakra que está relacionado com alguns órgãos do nosso corpo. O estômago, são órgãos nessa região mesmo do estômago, tá? Eles estão relacionados aí. E ele também se relaciona com a nossa autoestima. Então, a pessoa que está deprimida, que não tem vontade de fazer nada, que está apática, provavelmente é esse o chakra que ela precisa alinhar. E como é que alinha mesmo o chakra, gente? A gente pode utilizar qualquer uma das técnicas que eu vou passar durante todos os dias desse curso gratuito, tá? Então, posso alinhar através dos mantras, dos sons, das cores, dos óleos essenciais, das ervas, da energia da lua. Eu posso utilizar qualquer uma dessas energias dos astros para poder fazer esse alinhamento nesses chakras, tá? O chakra cardíaco, que é o chakra que divide a parte inferior, que tá mais relacionada ao nosso físico, e a parte superior, que está mais relacionada ao nosso mental, espiritual, uma parte mais sutil, tá? Então, o chakra cardíaco é um chakra que está no meio, né? Geralmente, quando eu dou aula só de chakra, eu acabo começando por ele, porque eu acho que ele é mais interessante que ele a divisão. Inclusive, ele é 2 em 1. Eu comecei a falar e acho que foi a hora que o Pedro chorou e eu parei de falar. Ele tem a parte rosa e a parte verde, né? A parte rosa diz do amor incondicional e a parte verde diz da saúde, né? Então, esse é o chakra da cura também. Pronto? Acabou de fazer força? Por isso que você acordou? Vamos ver se ele para assim, que assim é mais confortável para a mamãe. Eu acho que ele não vai parar. Aí o chakra laríngeo, que tem a ver com a nossa capacidade de comunicação. Não é com a fala, tá? É com a capacidade de comunicação. O chakra cardíaco, ele rege os órgãos que estão nessa região. Ele rege o coração mesmo, tá? Aí o chakra laríngeo rege a garganta. Então, qualquer problema que você tenha na garganta, ou na língua, ou na boca, vai ter um desalinho nesse chakra. Ou o problema desalinha o chakra, ou o chakra desalinhado causa o problema, tá? Não, é uma via de mão dupla. Mas sutilmente ele tem a ver com a nossa capacidade de comunicação. Comunicar, falar e ser entendido, entender o que o outro está dizendo. O que foi? Tá ruim aqui? Tá. Conta pra eles que tá muito ruim. Falei, tá muito ruim aqui no colo da mamãe. A mamãe tá de pé me espremendo aqui, tá muito ruim. Contou? Agora eu posso continuar? Então vamos lá. O chakra do terceiro olho, né? Ele tem a ver com o nosso mental. Então, se a gente tem algum problema mental, se a gente tá desequilibrado mentalmente, a mamãe vai pegar aquela cadeirinha pra você fica na cadeirinha? Lá vai eu de novo. Vou trazer a cadeirinha pertinho ali, tá bom? Olha que legal! Tem um brinquedinho pra você. Que legal! Tem brinquedinhos. Então, o chakra do terceiro olho, ele tem a ver com o nosso mental. Então, se a gente está desequilibrado mentalmente, se a gente está não falando coisas com coisas, não tá não, ele mamou antes da gente entrar aqui, ele mamou era 5h40 mais ou menos. Mas se ele começar a chorar de novo, eu dou mamar de novo, não tem problema não. Aí esse chakra, então, ele tem a ver
fisicamente com o nosso mental, ele tem a ver com o cérebro. Então, se a gente tem algum problema no cérebro, aneurisma, alguma coisa, provavelmente esse chakra está precisando de um alinhamento, tá? Tanto porque a doença causa o desalinho do chakra, como se o chakra está desalinhado, ele pode causar a doença. E ele tem a ver com a nossa visão. Mas não é a visão só física, tá? Ele tem a ver com uma visão para além do alcance. Então, interpretar o que o outro tá... O que tem por trás das linhas, sabe? O que tá nas entrelinhas. E também a nossa intuição. Sabe aquela vozinha que às vezes fala pra gente e a gente não acredita? Né? Essa intuição tá relacionada a esse chakra também. E o chakra coronário, ele está relacionado com a nossa capacidade de nos conectar com o outro, com os outros e com os seres celestiais, universais, daí vai da crença de cada um, né? Então, essa capacidade de espiritualização, ele tem a ver com esse chakra. Essa capacidade de ter compaixão, amor pelo próximo, trabalhar em prol da humanidade, sabe? Tudo isso está relacionado, então, com esse chakra coronário. E como é que eu posso alinhar esses chakras, né? Com qualquer técnica dessas que eu vou mostrar para vocês durante a semana. Então, com técnica de cores, com técnica de óleos essenciais, de ervas, tá? Então, todas elas são. Agora, o básico eu já posso falar aqui, né, das cores, que o chakra básico tem a cor vermelha, o chakra... sexual tem uma cor laranja, o plexo solar a cor é amarela, o chakra cardíaco é rosa e verde, o chakra laríngeo é azul, o chakra do terceiro olho é violeta, né, azul, como é que chama agora o azul? Azul royal, é um azul mais forte, mais denso. E o chakra do coronário é violeta ou branco, tá? Aí algumas linhas diz violeta e outros diz branco. Então, eu posso alinhar através dessas cores. E onde eu posso encontrar essas cores? Eu posso encontrar essas cores, tanto eu posso ter papel colorido, ou colorir mesmo papel, ou colocar luzes, né, na cromoterapia, ou pedras e cristais que tenham essas cores e essas energias. Tá? Então, eu posso alinhar dessa forma. Isso é a forma mais tradicional de se alinhar os chakras. E agora, então eu já mostrei para vocês um pouquinho do nosso corpo através dos chakras, e eu vou falar um pouco do nosso corpo, dos nossos corpos astrais, tá? E aí existem várias linhas de pensamento sobre isso, tá? Então tem alguns autores que dizem que a gente tem 3 corpos, outros que dizem 4, outros que dizem 6, outros que dizem 7, enfim. A linha que eu gosto de seguir são 7 corpos, tá? E quais são eles? O corpo físico, que é esse que a gente vê, né? E o que ele rege? Ele rege as glândulas de forma geral, né? Então, porque através das glândulas é que a gente vive aqui. Ele regula a glândula da tireoide, da hipófise e as gônadas. E ele nutre as glândulas pancreáticas, né? Suprarrenal, o timo e a hipófise também. Então, a hipófise está sendo regulada e nutrida por esse corpo físico, né? Então, o corpo físico tem essa regulação aqui. O corpo físico é aquele que a gente estuda na faculdade, né? Que a gente estuda lá na biologia. Esse corpo é o corpo que a gente conhece e que é o que a nossa medicina trabalha. Enroscou? Pronto. Que a nossa medicina aqui ocidental trabalha. Tá? O segundo corpo é o corpo emocional. Peraí que eu pus a minha cola aqui e ela colou de verdade. É o corpo emocional, tá? Ele é o corpo mais frágil que a gente tem. Ele é delicado e ele rege as nossas emoções. Quais são as emoções? Amor, ódio, tristeza, alegria, né? Esse tipo de emoção. E ele é muito frágil porque a gente muda as emoções com muita facilidade, né? Então, é o corpo mais frágil. E é onde a maior parte das doenças acaba chegando e a gente não consegue eliminar antes dela chegar no corpo físico. Por isso a psicossomática diz que a gente as doenças são formadas no campo emocional, mas elas não são. Pelo menos na linha que eu estudo, não. Elas são formadas já no último corpo e vem vindo. E quando ela chega no corpo emocional, ela já está quase no corpo físico. Por isso que ela
dificilmente a gente consegue desconstruir ela antes dela chegar no corpo físico, tá? Então, as emoções influenciam em muito na saúde do nosso corpo físico, do corpo que a gente conhece aqui, que a gente toca, tá? E como é que a gente trabalha esse emocional? Com o elemento água, por exemplo, né? Tem várias coisas. Eu vou falar aqui das pedras, das ervas, dos óleos essenciais, das cores, tudo que a gente pode trabalhar. Mas, para começar, o que a gente pode trabalhar para trabalhar as nossas emoções? A água, o elemento água é o elemento das emoções. Né? Então, e como é que a gente pode trabalhar essa água? Como é que a gente pode trazer um equilíbrio de água dentro da gente? Mexendo com a água, lavando as coisas, pisando na água, tomando um banho de banheira, entrando no mar, entrando no rio, tá? Então, tudo isso que eu tenho essa conexão com a água, eu trago um equilíbrio para o elemento água dentro de mim. Mas é claro, não adianta eu entrar na água e só entrar, eu preciso intencionar. Lembra que eu falei no começo da aula que tudo a gente precisa intencionar? Oi, meu amor. Não gostou mais dos brinquedos? Não gostou? Dos brinquedos chato? Então a gente pode se conectar com a água para poder trazer esse equilíbrio emocional. O terceiro corpo é o corpo mental, né? O corpo mental um pouco acima do corpo emocional. Tá? E eles ainda têm um pouco do formato do corpo humano. É como se fosse um halo em volta da gente, assim, né? São os dois corpos que ainda têm um pouco do nosso formato. Os outros já são arredondados ou sem forma, tá? O que tem no corpo mental? Tem a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. É lá que a gente cria a maior parte das coisas. É lá que a gente tem os desejos para serem realizados, o social, o familiar. Lá vai eu pegar a criança de novo. Tá ruim aí? Tá? Então vem cá. Ui. Ui. Gente, que aula atrapalhada essa, né? Criança no colo. Mãe que derruba o tablet. Então vamos lá. Desculpa de novo ter dado um tombo em vocês. Agora já era. Ui. Vocês estão me ouvindo ainda? Agora caiu o suporte. Gente, desculpa. Mãe atrapalhada. Já vou arrumar, peraí. Vamos lá, vai dar certo. Que foi, só? Não acabei. Já tô acabando, tá bom? Deixa, pode pegar. Só não pode ficar aqui falando. Quer dizer, acho que todo mundo vai acostumar também, porque eu consegui até derrubar o tablet. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo sim, tá? Vou pegar o baby agora. Apesar que acho que ele assustou com o negócio, ficou quietinho. Deixa ele lá mais um pouco. Desculpem o meu atrapalhado. Geralmente eu faço sentada e hoje eu resolvi fazer de pé para ter um pouco mais de energia com vocês, mas não deu muito certo. É melhor eu ficar sentada, que aí eu fico sentada com ele no colo. Me perdoem mais uma vez, tá? Por esse atrapalhado. E eu estava falando do segundo corpo astral, né? Do terceiro corpo, que é o corpo mental. Corpo mental é onde os desejos são materializados, né? Eles viram realidade, porque primeiro a gente imagina, consegue visualizar isso para depois trazer para o material. E é lá que estão também as relações sociais, familiares. É nesse corpo que a gente trabalha com o meu contato com o outro. Então ele tem uma similaridade aí com o meu chakra sexual, tá? Então este é o meu corpo, o meu segundo corpo, o corpo mental.
E como é que eu equilibro esse corpo, né? Então, o primeiro corpo, o segundo corpo, que é o emocional, eu trouxe para vocês um dos elementos, que é o elemento água. Então, a gente também tem um elemento para trabalhar o mental. Mas eu vou falar para vocês de um cristal, porque eu posso utilizar qualquer uma das energias. Por isso que cada dia eu vou trazer uma energia da natureza. Eu vou trazer um cristal para vocês. Que cristal que a gente pode utilizar para trabalhar o nosso mental? A ametista, ela é maravilhosa para isso, né? Então, a ametista, ela trabalha com o nosso mental. Ela traz um pouco de razão, um pouco de clareza mental, né? Então, eu posso trabalhar neste corpo sutil. Repositório reconectando. Conectado, gente? Parou aqui para mim. Me digam se eu voltei. Acho que voltei. Agora tá movimentando aqui, então. Reconectou. Então, a gente está então no nosso quarto corpo, que é o corpo astral, que é o duplo etérico, que é o repositório da nossa alma. É nesse corpo que fica a alma, que é o que somos, né? Que é a nossa alma vivente, vamos dizer assim. É o que traz vida para esse corpo. Para quem acredita em reencarnação, é o que volta para depois ser reencarnado novamente. Então, aqui a gente trabalha um pouco do espiritual, né? Para onde a gente vai, o que a gente acredita nesse corpo. E a gente pode... e ele também traz um pouco das dores de outras vidas, né? Para quem acredita aí na reencarnação. Para quem não acredita na reencarnação, a gente traz o karma, vamos dizer assim, e o dharma, né? Então, as nossas habilidades e também o que a gente precisa trabalhar nessa vida. Tudo está relacionado a esse campo, tá? O campo astral, que é o espiritual. E ele é muito similar ao chakra coronário. Então, da mesma forma que a gente trata o chakra coronário, a gente pode tratar esse campo astral, esse corpo astral, tá? E aí a gente tem mais dois corpos que são superiores e a gente não consegue tratar deles aqui, pelo menos por enquanto ainda não que eu tenha visto alguma técnica para tratar deles, tá? Que é o corpo superior e o corpo causal. O corpo superior, espera um pouquinho, gente, eu vou tirar o fone que é para não cair tudo de novo, tá bom? Prontinho, tô de volta. Hoje é o dia, né, que a criança chora, o telefone toca, a outra entra, a campainha toca, mas vamos lá. Então, a gente tem mais dois corpos, que é o corpo superior, que tem a ver com o altruísmo, né? Então, ele tem a ver com os trabalhos humanitários, o que a gente pode buscar para tratar do outro, né? Então, são aquelas coisas mais profundas, que a gente não se importa com a gente, com os nossos, a gente se importa com a humanidade, a gente quer melhorar a humanidade, enfim. E aí o sétimo e último corpo é o corpo causal, que ele é espiritual, né? Então, ele tem a chama celestial. Desculpa, gente, eu pulei um corpo, né? O corpo superior é o quinto corpo. O sexto é o causal e o sétimo é a chama celestial, né? Então, é o Deus interior. Então, o quinto corpo, que é o corpo superior, é o corpo que traz esse altruísmo, tá? Eu falei certo, mas eu coloquei ele na posição errada. Ele não é o sexto, ele é o quinto corpo. Vamos ver se você quer mamar, filho? Vamos ver se você quer mamar? Pera um pouquinho. Vamos mamar, né? Pronto, aqui, ó. O tetê tá aqui. Aqui, tetezinho. Tetezinho. Pronto, meu amor. Pronto, a gente tem uma criança alimentada agora. Então, vamos lá. Quinto corpo, corpo superior, tem a ver com trabalhos humanitários, né? Então, com a humanidade, aqueles dons,
aqueles... Gente, sumiu a palavra da minha cabeça. Propósitos de vida que a gente tem de... Boa noite, Pri, bem-vinda. Propósito de vida que a gente tem de transformar o mundo. Então, ele tem a ver com esse corpo superior, que é o quinto corpo. E a gente trabalha com ele como a gente trabalha com chácara coronário, tá? E aí, sim, a gente tem os últimos dois corpos, o sexto e o sétimo, que é o causal e o corpo da chama celestial, o corpo espiritual, né? São dois corpos, corpo causal e corpo espiritual. Então, o corpo causal é aquele corpo que Buda conseguiu atingir, tá? Da iluminação. E o corpo espiritual é uma chama celestial, que é o que a gente chama de Deus interior, de chama divina, que tem dentro da gente, que a gente consegue se conectar. Esses dois corpos a gente não trabalha como trabalha com os chakras e a gente não tem a capacidade de equilibrá-los, tá? Eles são equilibrados por si só porque eles são superiores. E por último, a gente vai falar, né? Então a gente já falou um pouquinho dos chakras e dos corpos, e agora a gente vai falar um pouquinho dos meridianos, que são da medicina chinesa, né? Então a gente tem meridianos principais e meridianos secundários. Os meridianos principais, eles equilibram também as glândulas, as mesmas glândulas que os chakras, tá? Então a gente trabalha com eles da mesma forma que trabalha com os chakras. E a diferença, quer dizer, não é que é a diferença, mas a forma como os chineses, né, descobriram de trabalhar a saúde através dos meridianos, é interessante que a gente tem alguns pontos no nosso corpo que a gente pode movimentar essa energia dos meridianos, né? Então, que são os pontos da acupuntura, que eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu estou segurando um baby no colo. Mas a gente tem alguns pontos na palma da mão para tirar dor, por exemplo, embaixo entre os dedos indicador e polegar, a gente tem um ponto para tirar dor. Então, quando estou com dor de cabeça, eu movimento esse ponto, faço uma massagem ali, né? Que é a conhecida Doin. Ou eu posso utilizar as agulhas da acupuntura. A medicina chinesa também traz a necessidade de calor do nosso corpo, né? Que as outras medicinas não falam tão veementemente, né? Então, na medicina chinesa, a gente não toma nada frio, tudo é aquecido. E a gente tem também a moxa, que é um dos elementos que a gente aquece esses pontos que ficam nos meridianos, né, e que equilibram os meridianos. E todos esses meridianos, eles se encontram num ponto único de energia maior, que é justamente coincidente com o lugar onde fica o chakra coronário, tá? Então, a partir deste chakra, deste ponto, né, do meridiano, a gente consegue trabalhar com todos os outros pontos no corpo. E os pontos estão relacionados a alguns órgãos, bexigas, rins, baço, né? Então, cada um desses meridianos tem pontos que trabalham com estes órgãos. E trabalhando esses órgãos, trabalha também as nossas emoções. Eu tenho uma história bem interessante com os meridianos, né? Que quando eu fiquei grávida, eu tive a oportunidade de fazer, no final da gravidez do Pedro, eu tive a oportunidade de fazer acupuntura num hospital público. Eu sempre tive vontade, mas não tive oportunidade, porque eu trabalho na Secretaria da Educação 16 horas por dia, então não tinha muito tempo para isso, e aí eu atendia de final de semana, então nunca me dei esse luxo de fazer acupuntura. E eu tive a oportunidade de fazer acupuntura no final da gestação, e foi muito interessante, porque ela faz efeito muito rapidamente, assim, impressionante. Por exemplo, bem nas últimas semanas, na 39ª semana de gestação, eu não podia passar das 40 porque estava com diabetes gestacional, o meu bebê estava sentado e eu fui na sessão de acupuntura e o acupunturista me perguntou: você quer que eu faça uma manobra para que o seu bebê vire? Eu falei: quero, porque meu desejo era que ele nascesse de parto normal, né? Parto natural.
Aí ele fez, e na hora que ele colocou as agulhas ali, que as agulhas estavam lá, eu senti a minha barriga virando, revirando, e no dia seguinte eu fiz, de manhã, isso foi no finalzinho da tarde, no dia seguinte de manhã eu fiz uma ultrassom e o bebê já estava encaixado. Ou seja, é uma coisa assim fantástica que movimenta na hora o nosso corpo físico. E também trabalha com o nosso corpo mental. Depois do parto, né, eu acabei não conseguindo fazer o parto natural, porque eu fui fazer uma consulta num outro hospital que tinha como que eu posso dizer? Uma política diferente e acabou que lá eles me seguraram e me fizeram uma cesárea. Mas enfim, tô aqui com essa criança linda, maravilhosa, e eu fiquei triste, mas já passou, né? E eu tive depressão pós-parto da primeira gestação, afinal de contas eu sou uma pessoa que tomei medicamento por mais de 15 anos, né? Então era bem provável que eu tivesse. E nessa gestação eu comecei a me sentir meio caidinha, mas eu já tinha, 2 semanas depois que eu ganhei bebê, eu já tinha uma consulta de acupuntura marcada. E o médico me tratou a parte emocional através dos meridianos. E foi bem interessante, porque eu não me senti, de repente eu parei de me sentir down, né? Mesmo estando cheia de hormônio ainda, porque afinal de contas o bebê só tinha 15 dias, e a partir dali eu já melhorei bastante e eu deixei o baby blues de lado. Foi bem legal para mim a experiência com a medicina chinesa, e com esses pontos que eu já conhecia, já tinha estudado, mas não tinha trabalhado eles em mim. E a partir daí, então, quando eu vi que faz efeito mesmo, né? No caso foi com as agulhas, mas eu comecei a utilizar a aurículo e o Douyin, né? O Douyin eu faço sozinho, a aurículo eu ainda fui lá algumas vezes para as meninas fazerem em mim, as estagiárias lá do hospital, e o Douyin eu faço em mim mesma. E é bem legal porque as dores passam quase que instantaneamente. E ele trabalha também com os outros campos, os outros corpos e os campos emocionais e sutis da nossa energia. Bom, gente, com essa parte dos meridianos, a minha ideia era mostrar aqui no meu corpo e infelizmente não vai dar para mostrar hoje. Mas amanhã eu prometo para vocês que eu mostro de novo, que eu dou uma passadinha de novo nos meridianos e mostro para vocês, mostro a imagem que eu deixei aqui separadinha para mostrar e mostro no corpo também como fazer uma massagem de Douyin para tirar dor de cabeça, para diminuir a ansiedade, enfim, eu vou trazer isso para vocês. E amanhã então a gente vai falar um pouquinho da energia das ervas. Tá? Então eu quero que vocês estejam aqui, eu desejo que vocês estejam aqui. Amanhã eu tenho uma pessoa que vai ficar com o bebê, então eu vou conseguir dar uma aula com as minhas mãos livres e eu vou conseguir dar um pouco melhor de mim. E eu quero te pedir de novo, mais uma vez, que vocês me perdoem por ter derrubado vocês aqui, né? Porque eu acho que a sensação de ver alguma coisa caindo deve ser muito estranha. Gratidão por vocês terem